Oiê, seja muito bem-vinda à segunda aula da Semana do Biscuit Humanizado Perfeito. Eu sou a Caroline Turquiai, especialista em esculturas humanizadas em biscuit. E nessa série de aulas você está aprendendo como fazer peças humanizadas perfeitas do zero e ganhar até 3 mil por mês. Ou seja, peças que realmente fiquem parecidas com a referência, peças que despertem o desejo de compra do seu cliente, que mostra a identidade do artista, a sua identidade. E na aula de hoje eu vou falar sobre os 4 grandes pilares para fazer peças humanizadas perfeitas do zero e conseguir ganhar dinheiro de fato com a sua arte. E ainda eu vou te dar 3 dicas práticas para você começar a aplicar hoje, agora. Seja você uma pessoa que já está no caminho da modelagem, ou seja você alguém que nunca modelou nada na vida. Nem biscuit e nem biscuit humanizado, e vai começar agora. Eu vou te provar que o biscuit humanizado é sim para você, e que você é capaz e consegue. Mesmo que você ache que não tenha tempo para estudar, mesmo que você tenha medo ou ache que o biscuit humanizado é muito difícil. Eu vou mostrar que você consegue também. Aliás, essas são algumas coisas que eu ouço bastante por aí, que o biscuit humanizado é muito difícil, ou que tem que ter muito tempo para estudar. Mas, na verdade, a maioria das pessoas não aplicou a metodologia certa aos seus estudos. E é só isso. Essa é a diferença. E eu falo isso com muita certeza, porque quando eu mostro o caminho e um pouquinho só do método que eu desenvolvi, eu recebo comentários como esses. Das pessoas que tinham medo, que achavam que o biscuit humanizado era muito difícil, mas perceberam que, na verdade, só não havia feito do jeito certo ainda, com a metodologia certa. E depois de aplicar a metodologia correta, tudo ficou mais fácil e simples. E eu digo mais, estudando pouco tempo por dia. E na nossa última aula, eu te mostrei que existe uma forma de encurtar a sua jornada ao biscuit humanizado perfeito, não cometendo alguns erros que todo iniciante comete quando começa sem uma orientação correta, sem alguém para conduzir. E quais são os principais erros que quase todo mundo comete ao iniciar na jornada do biscuit humanizado? Erros que travam quem está começando. Você lembra? Erros como usar receitas prontas para fazer as suas peças e como isso pode, inclusive, atrasar a sua evolução. Ou erros, por exemplo, como modelar o biscuit humanizado de cabeça sem o uso de referência, que é um erro gigante e que não existe a ideia de modelar só de teste. Erros que você, inclusive, pode estar cometendo agora. Ou pode até cometer na sua jornada se não tiver uma orientação correta. E acontece que nessa semana eu estou te dando uma série de aulas. E como é uma série, é muito importante que para você entender a aula de hoje, você tenha visto a nossa primeira aula. Então, se você não viu, faz o seguinte, pausa esse vídeo, vai na aula anterior, assiste ela inteirinha e depois volta para essa. Assim, você vai conseguir entender tudo o que foi falado e vai tirar o maior proveito possível de toda essa semana. Assim, essa aula de hoje vai fazer sentido para você. E eu quero aproveitar para agradecer a todos os comentários e mensagens que eu recebi e dizer que eu fiquei muito feliz por ter lido cada um deles. Muito obrigada de coração pelo carinho. Isso me anima muito a continuar fazendo eventos como esse aqui. Eu fico feliz não apenas pelos comentários, mas por ver também toda a interação de cada um de vocês na comunidade incrível de pessoas interessadas e comprometidas em fazer peças humanizadas perfeitas. E agora eu quero te falar mais uma coisinha. Eu sei que você talvez ainda esteja pensando que na sua cidade não dá certo porque não valorizam o artesanato, ou até mesmo que você não tem tempo para estudar e aprender o biscuit humanizado. Mas sobre isso, eu quero te dizer que se você está realmente comprometido em fazer peças humanizadas perfeitas e até viver apenas da sua arte, do seu artesanato, você precisa parar de dar esse tipo de desculpa para você. E eu sei que pode até parecer meio clichê, mas existem 2 frases que são muito verdadeiras. A primeira é: quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. E pessoas como você, comprometida, que está aqui nessa aula hoje, não dão desculpa. Elas alcançam seus objetivos.
A outra coisa que eu tenho para te falar é que daqui a um ano você vai desejar ter começado hoje. Isso porque daqui a um ano você vai olhar para o lado e ver as pessoas que deram esse passo que você fica procrastinando, dizendo para você mesma que não tem tempo, já fazendo o humanizado perfeito. Sendo que o que você precisa é priorizar o que é importante de verdade na sua vida. Então, agora nós vamos ao conteúdo de hoje, onde eu vou te falar os 4 pilares para você fazer o biscuit humanizado perfeito e ganhar até R$3.000 por mês. Primeiro, desconstruir para construir. O primeiro grande pilar para você fazer peças humanizadas perfeitas é desconstruir a sua referência. Acontece que muita gente, quando vai fazer uma escultura, olha ela como um todo e acha que tem que pegar toda a escultura de uma vez só e passar para massa. E isso é muito comum. Talvez você já até tenha feito isso. Ou se não fez, eu garanto que você faria se não tivesse vendo essa aula hoje. Mas depois que você aprender o que eu vou te ensinar, você vai perceber como fazer um humanizado é mais fácil do que parece. É muito mais fácil do que você imagina e que você também é capaz de fazer mesmo sem experiência alguma. A verdade é que o que temos que fazer em primeiro momento é olhar a foto e pensar em formas geométricas. Por exemplo, vem aqui na mesa comigo que eu vou te mostrar como que funciona na prática e junto já vou te dar a primeira dica prática. Eu sei que parece um pouco contraintuitivo o que eu vou fazer aqui, por exemplo, ficar desenhando ao invés de modelar, mas esse primeiro passo é exatamente o que eu faço para modelar as minhas peças. E que a maioria das pessoas não faz, por isso não consegue chegar no resultado desejado. Mas calma, não entre em desespero. Não é desenhar os detalhes, por exemplo, não é desenhar essa mão realista, perfeita, não. A gente só vai fazer alguns detalhes aqui. E até, inclusive, eu vou te dar uma dica bem legal para colocar a folha em cima. Vou te mostrar já na prática. Mas antes disso, eu quero te perguntar uma coisa. Para você, por exemplo, é mais fácil fazer a mão completa já cheia de musculatura, detalhe, toda essa parte de anatomia? Ou é mais fácil, por exemplo, colocar um quadrado, um cilindro esticado, alguns cilindros mais fininhos na parte dos dedos e depois ir dando o acabamento para ficar mais fácil? O que é mais fácil para você? E falando para você e te mostrando na prática que você não precisa saber desenhar, você imprime, por exemplo, a referência colorida e se você não tiver como imprimir, você pode pôr, por exemplo, a folha assim na frente da tela do computador ou do celular mesmo, do notebook, não sei, para você imprimir, para você fazer essas linhas geométricas na referência, né, para aparecer na folha. Então é muito simples. Por exemplo, eu vou pegar aqui e vou copiar. Você vê que eu não estou desenhando, não estou criando, eu só estou copiando. A referência está aqui embaixo, né? E aí eu vi mais ou menos que esse formato da mão, ele é quase que um quadradinho, né? Ele tem uma parte arredondada lá em cima e eu faço ela aqui. Aí eu vi também, por exemplo, que aqui a parte do dedão tem um outro elemento. É como se fosse uma bolinha esticada, né? E aqui tem um quadradinho. Aí eu vi também que, por exemplo, o dedinho é um tubinho, o outro dedo é um tubinho um pouquinho maior e que o dedo do meio é esse cilindro esticadinho aqui. Tubinho, cilindro, do jeito que você achar melhor falar, tá? E o dedão também, é mais um elemento aqui. O braço, como que a gente vai fazer? É a mesma coisa, eu vi que, por exemplo, o braço é um cilindro ali esticado. E pronto, eu tenho uma mão. E aí, quando você vai fazer isso na modelagem, olha como que é simples, é muito fácil. Isso você pode fazer em todo tipo de referência. Seja corpo, seja rosto, seja mão, seja o pé. Eu trouxe esse livro para mostrar para você, por exemplo, a divisão do pé, como que ele é feito em forma geométrica. Nota que aqui tem um cilindro que é arredondado, que seria a parte da canela. Uma bola cortada atrás, né? Meio quadradinho, mas é mais formado de uma bola. Um retângulo aqui. E os dedos, a mesma coisa. Olha esse corpo também. Como é simples. Se a gente bolar essa estrutura antes de fazer todos os detalhes e acabamentos da escultura, fica muito mais fácil.
Porque você nota aqui, ó, que é um círculo esticado. Aqui tem um cilindro que é a parte da barriga, região da barriga. Aqui a parte de trás é como se fosse uma bola que encaixa num cone, que é a perna. E, sério, você não precisa saber desenhar, você não precisa saber nada do tipo. Você precisa só entender que com essas formas geométricas fica muito mais fácil. Olha que você só fez parte geométrica sem nenhum detalhe e você já consegue ver uma pessoa aqui. E isso funciona nas esculturas do dia a dia também, quando você vai modelar no seu ateliê. E como eu disse e volto a repetir, você não precisa saber desenhar. Basta que você tenha uma folha e que você possa colocar por cima da referência e que tá tudo bem. E se você ainda não tiver como imprimir, por exemplo, a referência, você pode pôr na tela do computador, na tela do celular e faz o teste. Pega uma folha e coloca assim, você vai conseguir ver tudo que tá na tela atrás e vai conseguir passar para sua folha. E eu quero te falar mais uma coisa importante também. Não necessariamente todas as referências você vai ter que imprimir e ficar desenhando. Isso aqui é um estudo. E uma vez que você entende, por exemplo, que o braço é um cone e que ele é encaixado por um círculo, que é o cotovelo, e é um outro cone que liga a mão, você não precisa, em toda a modelagem que você vai fazer esse desenho igual a gente fez aqui. É só para você entender a forma geométrica. O segundo grande pilar é dividir a sua modelagem em partes. Aqui já não estamos falando mais em formas geométricas, mas sim dividir o processo de modelagem em si. Eu vou te dar um exemplo do meu processo de modelagem. Primeiro, eu me preocupo em fazer a estrutura. Ou seja, eu faço toda a base de arame, papel alumínio, ou eu preparo o esqueleto para receber a massa. Depois disso, eu faço a blocagem inicial, que apesar desse nome super estranho, nada mais é do que colocar a primeira massa na peça. Só isso. Isso tendo em mente também o primeiro pilar, que é pensar em formas geométricas. Um pilar é ligado ao outro. E depois disso, eu faço a blocagem dos detalhes principais, que seriam, por exemplo, colocar a bochecha, os músculos e outras partes maiores, principais. Mas atenção, aqui ainda eu não estou dando detalhamento. Normalmente, nesse ponto, a maior parte das pessoas já está preocupada com os detalhezinhos. E é por isso que fica errado, fica sem anatomia, porque não dá para detalhar em cima de uma forma errada. Você não precisa se preocupar com o pequenininho ainda. Pensa comigo uma coisa, ó. Se você vai construir uma casa e a parede está toda torta, você não tem que pensar na decoração e qual vai ser a cor da casa, que quadro você vai pôr naquela parede. O que você precisa é se preocupar nesse momento em arrumar a parede, deixar ela retinha. E sim, não importa quanto tempo você tem no mundo da modelagem, sempre sai uma coisa tortinha ou um pouquinho errado, e isso é completamente normal. E ao longo da modelagem da peça, você vai arrumando esses pontos. Quando você visualiza isso, você conserta ele. E a última parte é o detalhamento em si. Aí sim vem aquela parte de observar qual o formato do olho da pessoa, se o nariz é mais arrebitadinho, mais redondinho, mais largo, ou se o lábio é grande, pequenininho, uma boca menor ou maior. Ou seja, todos os detalhes finais que você precisa para deixar mais parecido com a pessoa. E por último mesmo, o refinamento. Se precisar dar banho na peça, lixar, cortar algum pedacinho, acrescentar algum pedacinho, a gente faz aqui. E sabendo de tudo isso, eu vou te dar a segunda dica prática. Você pega esses passos que eu dei agora, anota tudo e toda vez que você for fazer uma escultura, você vai se guiar por eles. E revisando bem rapidinho, já para você anotar o passo a passo para você não se perder para fazer uma escultura. O primeiro você faz a estrutura. O segundo você faz a blocagem inicial da peça, que é colocar a massa na peça. O terceiro, a blocagem dos detalhes principais, coxa, bumbum, panturrilha. O quarto, o detalhamento. E o quinto, o refinamento. Lembra, se precisar lixar, você lixa. Fazendo dessa forma, você vai ter uma estrutura anatomicamente correta, porque no fim, o que deixa a pessoa parecida ou não é o detalhezinho, é a estrutura como um todo, os volumes. E é por isso, gente, que não adianta você ficar pegando a escultura e ficar colocando em cima do papel, de lado, de frente, para ficar medindo.
porque é uma folha, é reto. Você pode até acertar o tamanho, vamos dizer assim, mas o volume não. Qual é o volume da bochecha? Qual é o volume da perna, da testa, certo? E é exatamente por esse motivo que nós temos o terceiro pilar, que complementa muito bem o que eu acabei de te dizer. O terceiro pilar é analisar e desenvolver um olhar artístico. Que nós temos que olhar, analisar uma referência para modelar os humanizados parecido com a pessoa mesmo, todo mundo já sabe. Isso não é segredo para ninguém, não é? Mas o que seria uma referência? Uma foto. E analisar uma referência nada mais é do que olhar uma foto. Mas olhar por olhar, todo mundo já sabe. Existe um segredinho por trás da observação artística e, melhor ainda, existe um processo, um passo a passo que você pode seguir que vai te ajudar a modelar um humanizado parecido realmente com a referência, com a foto, com o seu cliente, de uma vez por todas. E acabar, por exemplo, com aqueles problemas de cliente reclamando que não ficou parecido, ou acabar até mesmo com a sua frustração de olhar para a escultura, olhar para a foto e pensar: ai, puxa vida, tá diferente, mas eu não consigo ver o que eu fiz de errado. Isso vai desenvolver o seu olhar, para você nunca mais passar por isso. E aí, quando você entende o que olhar na referência e como olhar, com os olhos de um artista mesmo, o processo fica muito mais fácil. A modelagem flui melhor e o resultado fica finalmente parecido com quem você quis modelar. Agora vem comigo de novo aqui para a mesa que eu vou te mostrar exatamente o que eu estou falando e já vou te dar a terceira dica prática para você já pegar e começar a usar hoje. Vamos lá então. Você precisa fazer os 3 passos para se observar uma referência. Pega caneta e papel e anota tudinho para começar a colocar em prática hoje. O primeiro passo é separar em camadas, que são as divisões iniciais da cabeça em linhas paralelas e horizontais. Como, por exemplo, aqui, ó. Topo da testa aqui até a parte da sobrancelha. O fim do nariz, essa linha aqui. E o queixo. Você vai riscar assim a sua referência, porque você vai conseguir observar essas 3 partes e o tamanho delas. E é importante você observar as 3 partes, porque a gente sempre tem uma parte que é um pouquinho maior e 2 iguais. E assim fica muito mais fácil você fazer um rosto proporcional, com as áreas todas divididas certinho. A outra forma de dividir é assim, ó, você vai pegar bem no meio do rosto dela aqui. Depois que a gente faz a divisão das linhas horizontais para ver os tamanhos da divisão do rosto dela, essa parte, essa e essa, ver qual que é maior e quais são iguais. Aí a gente faz a linha vertical aqui. Vamos dividir a primeira linha no meio do rosto dela. E aqui a gente tem as 2 partes desse rosto. E depois, se você quiser, você pode ainda dividir aqui também, para ver o fim desse rosto. E ó, isso aqui já é a parte de trás, tá? E ver o fim desse rosto aqui. E mais ainda, se você quer, por exemplo, dividir aqui mais uma vez, você consegue centralizar certinho esse olho dela na divisão. E aí você não tem mais aquele problema, por exemplo, de fazer o olho muito aberto, ou de fazer o olho lá em cima na testa e deixar a escultura sem testa. Fica muito mais simples de se observar a referência dessa forma. E é muito fácil fazer isso aqui, é só riscar com uma régua em cima do papel. Eu sei que pode parecer que tá tudo torto na câmera, mas eu só quero que você observe 2 pontos aqui comigo. O nariz dela não é centralizado, ó, esse lado aqui é maior pra cá, e a boca dela é torta pra cá. E viu como que é importante fazer essas medidas? Se a gente não faz essa medida, a gente acaba fazendo uma outra pessoa, porque a gente tende a fazer mais retinho, é natural. Viu como que é simples? E ó, com 9 linhas, que foi o total que eu fiz aqui de risco, eu consigo já fazer uma escultura muito melhor do que eu faria sem esse estudo aqui. E o quarto pilar para você fazer peças humanizadas perfeitas e ganhar até 3 mil por mês com elas é a estratégia de venda. Eu não poderia deixar de falar dela, né? E quando eu digo estratégia de venda, eu estou falando do processo todo. Não a parte de postar na sua rede social e pronto. Isso não é estratégia. Para que você consiga vender, o segredo é
estratégia de postagem, estratégia de conteúdo e estratégia de comunicação. Você precisa de organização e não importa se você é tímida ou não gosta de fazer conteúdos. Existem várias formas de se fazer venda, mas todas elas precisam de uma estratégia, não tem como fugir disso. Por exemplo, se você divulgar sem uma estratégia, é ir na sua rede social e postar uma foto. E normalmente o que eu vejo por aí é a pessoa postando a foto e colocando na descrição, por exemplo, biscoito personalizado, ou então, um trabalho que eu adorei fazer, e só. Quando coloca uma descrição. Eu mesma fazia isso. Agora, uma postagem com estratégia é aquela que você se preocupa, antes de postar, em saber como que é o perfil dos seus possíveis clientes. E na descrição da foto, você coloca como que o seu produto pode ajudar de alguma forma esse cliente. Ou remete a alguma emoção que vai gerar na vida dele. Esse tipo de coisa. Ou seja, você mostra o benefício que o seu produto vai ter para esse possível cliente e mostra que não é só mais uma peça qualquer, e sim algo que tem um potencial grande de agregar valor na vida dele. E implantando os 3 primeiros pilares, além de fazer peças humanizadas perfeitas, você fica a um passo de vender mais e ganhar 2, 3 mil por mês. Isso porque o primeiro passo para vender mais e ganhar dinheiro de verdade com a sua arte é ter um bom trabalho. Depois que você tem um bom trabalho, você só precisa mostrar esse trabalho para as pessoas certas. Porque é o seguinte, pensa comigo, uma escultura personalizada em biscuit tem um valor que gira entre 400 a R$1.000. Só que para você alcançar esse valor, o seu trabalho tem que estar bonito. Isso porque a média de produção é de 3 a 8 peças por mês. Então, se você tem um trabalho que vale R$400, imagina que você venda 4 esculturas por mês. Você já ganhou 1.600 vendendo 4 esculturas. Mas você pode vender muito mais. O que vai te limitar, na verdade, é a sua capacidade de produção. E só isso. E claro, não é um passe de mágica ou uma fórmula mágica. Quanto mais você se esforça e se dedica, mais rápido os resultados vão chegar. Isso é fato. Isso depende apenas do seu comprometimento com a sua evolução. E depois disso, você implanta o último pilar. Cria a sua estratégia e começa a vender as suas peças. E eu quero te dizer que fazendo isso, você já vai ter uma evolução gigantesca no seu trabalho. Porque esses são os 4 grandes pilares que sustentam a base sólida para fazer os humanizados perfeitos e ganhar dinheiro de verdade com a sua arte. É como se fosse uma mesa. E esses pilares fossem os 4 pés da mesa. Quanto mais fortes são esses pés da mesa, que como eu te disse, são os pilares que eu te passei, mais forte fica a sua mesa, mais sustentação ela tem. E assim é na sua modelagem. Quanto mais você aperfeiçoa, quanto mais você deixa forte esses pilares, melhor é a sua modelagem e, consequentemente, mais vendas você tem. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Existem outros fundamentos e técnicas que podem levar suas peças humanizadas em biscuit para outro nível. Um nível profissional, com estilo humanizado de verdade, que expressa a sua identidade, que são valorizadas, que são desejadas. E agora eu quero falar uma coisa. Tem muita gente me perguntando sobre o meu curso. Perguntando lá no Instagram, perguntando sobre lá no direct, mandando mensagem, mandando no Telegram, até no WhatsApp. Perguntando sobre o meu curso completo, que é o método 543 de biscuit humanizado. Que para quem ainda não conhece, é o meu curso online, onde eu ensino passo a passo, detalhadamente como fazer peças humanizadas perfeitas do zero e ganhar até 3 mil por mês. E mais que isso, o curso é dividido em fases para que mesmo quem nunca modelou nada seja capaz de fazer lindas peças. E também para quem já modela possa ter uma base sólida e fundamentada de técnicas de modelagem humanizada. Além disso, tem o meu feedback pessoal corrigindo as peças, suporte VIP, tem certificado e uma comunidade exclusiva de pessoas focadas na modelagem humanizada. Mas isso é uma coisa que eu vou falar para você mais detalhadamente ali na frente e eu vou falar também como você pode conseguir uma vaga. Mas agora eu quero te falar sobre o que vai rolar na próxima aula. Na sexta-feira, dia 29, eu vou falar sobre o passo a passo do meu processo de criação e te mostrar na prática como que eu faço para criar os humanizados perfeitos e como você pode aplicar isso também.
E eu vou te mostrar que a modelagem não é mágica. Vou te mostrar que existe uma forma de fazer. Eu vou te mostrar um verdadeiro passo a passo simplificado do início ao fim, da construção de uma escultura completa. E é isso. Eu quero te pedir duas coisas agora. A primeira é o seguinte. Aqui embaixo desse vídeo tem um botão de acesso para a comunidade do Facebook. Clica nesse botão e deixa um comentário para mim sobre o que você achou dessa aula. A outra coisa é que eu quero te convidar para conhecer as minhas redes sociais. Depois que você deixar o seu comentário lá na comunidade e dar uma olhadinha nos materiais exclusivos que estão lá para você, eu te convido para dar uma olhada no meu canal do YouTube, Carol Turchiai. E também, se você quiser conhecer o meu Instagram, que está como Caroline Turchiai. Então é isso. Um grande beijo, mão na massa, coloque em prática esses passos, esses pilares e te encontro na próxima aula.